Meu pai tinha morrido fazia uns 4, 5 meses. A dor ainda estava muito viva e eu não estava sabendo lidar direito com aquilo. Então, quando apareceu a chance desse serviço temporário, arranjado por um amigo da família, eu aceitei na hora. O dinheiro era pouco, quase simbólico, mas a minha motivação era outra. O cemitério ficava no finzinho da cidade, onde o asfalto acaba e começam as estradinhas de terra. Era o mesmo lugar onde meu pai estava enterrado. De alguma forma, passar as noites ali, no mesmo terreno que ele, me trazia um tipo de consolo estranho. A estrutura era simples, uma guarita pequena perto do portão principal com um catre de lona, uma mesinha e uma cadeira. Era ali que eu passava a maior parte do tempo, com minha garrafa térmica de café e um lampião a gás para quando fazia as rondas. Não havia rádio, e ali o sinal de celular quase nunca pegava. O lugar em si não era assustador para mim. Era um campo santo simples, com túmulos caiados, alguns já com o reboco solto, e pequenas capelas de alvenaria com santos de gesso lascados pelo tempo. Flores de plástico desbotadas pelo sol e pela chuva enfeitavam a maioria das sepulturas. Minha rotina era sempre a mesma: uma ronda às 10 da noite, outra à meia-noite e mais uma um pouco antes do amanhecer. Nessas caminhadas eu sempre dava um jeito de passar pela quadra onde meu pai estava. Ficava ali por uns minutos em silêncio e depois voltava para o meu posto. Aquele lugar, para mim, não era sobre medo, era sobre saudade. A noite daquele evento começou como todas as outras, com a mesma quietude com a qual eu já tinha me acostumado. Época de chuvas no interior. Eu estava na pequena guarita, a porta encostada, sentindo o sereno da madrugada começar a se formar sobre as coisas. O café na garrafa térmica já estava pela metade quando a chuva começou a cair. E não foi uma chuvinha qualquer, daquelas que só servem para assentar a poeira. Foi um temporal. A água desabava com força, batendo na telha de zinco com um barulho que preenchia o mundo, isolando aquele meu pequeno posto de todo o resto. Para mim estava tudo bem. Chuva forte significava que ninguém em sã consciência tentaria aprontar alguma coisa por ali. Era uma garantia de sossego. Eu me recostei no catre, ouvia o chiado constante e pensava em como a água devia estar lavando a lápide do meu pai naquele exato momento. Foi então que eu ouvi. No começo, era quase nada. Um som abafado, engolido pelo barulho da tempestade. Pensei que fosse um galho caindo ou o vento empurrando alguma coisa solta. Mas o som veio de novo, e dessa vez, mais claro. Era um ritmo, um barulho úmido e arrastado, como se alguém estivesse tirando uma bota pesada da lama, parava um pouco e fazia de novo. Como se alguém estivesse andando com muita dificuldade no barro que já se formava lá fora. Meu corpo ficou rígido na mesma hora. Fiquei de orelha em pé, tentando filtrar aquele som específico no meio de todo o barulho da chuva. Quem estaria andando ali fora, debaixo daquele dilúvio? A primeira coisa que me veio à cabeça foi algum animal, talvez uma capivara que tivesse se perdido do riacho que passava ali perto. Mas o ritmo era metódico demais para um bicho. Era lento, pesado. E parecia estar se aproximando da entrada principal, onde eu estava. Senti um arrepio na nuca. Larguei a caneca de café na mesinha de madeira e me aproximei da janela, limpando o vidro embaçado com a manga da blusa, tentando enxergar qualquer coisa através da cortina de água que caía sem parar. Lá fora, a ventania sacudia as árvores e a água escorria em rios pelas pequenas vielas de terra entre os túmulos. A visibilidade era quase zero. Acendi o lampião a gás, e a luz amarelada e vacilante que ele produzia parecia deixar tudo ainda mais esquisito. Peguei o facão, mais pelo peso na mão do que por coragem, e abri a porta. Um vento gelado me atingiu em cheio. Andar ali era um inferno. A lama agarrava nas minhas botas e a cada passo eu tinha que fazer força para não atolar. Segurava o lampião erguido, tentando iluminar o caminho com aquele círculo de luz que tremia. A chuva batia no meu rosto, no meu pescoço, e em poucos segundos eu já estava completamente encharcado. Dei alguns passos para fora da área da entrada, virando a cabeça de um lado para o outro. Nada.
Só as cruzes e as pequenas capelas de alvenaria silenciosas sob o temporal. Por um instante eu me senti um idiota. Era óbvio que tinha sido coisa da minha cabeça. O barulho do vento, a chuva. Eu estava pronto para voltar para a guarita e me secar. Foi quando eu vi, lá no meio de uma das quadras mais antigas, uma forma se movia. Era a silhueta de uma pessoa. Não tinha como confundir. Estava de costas para mim, andando de forma lenta e meio curvada, como se carregasse um peso enorme. E de fato carregava. Tinha uma coisa grande, um tipo de saco jogado sobre o ombro. Meu primeiro pensamento, claro, foi que era um ladrão. Tinha gente que entrava ali de noite para roubar peças de bronze, crucifixos de metal, qualquer coisa que desse para vender por uns trocados. Respirei fundo, sentindo uma raiva misturada com medo. Gritei com a voz mais firme que consegui arranjar. Ei, parado aí! Minha voz mal se ouviu por cima do barulho da tempestade. E a figura não reagiu. Continuou seu caminho sem hesitar, como se eu nem existisse. Aquilo me deu um pavor de verdade. Não era normal. Um ladrão teria corrido ou pelo menos olhado para trás. Decidi seguir mantendo distância. Fui me esgueirando por trás dos túmulos, usando as construções maiores para me esconder. O lampião balançava na minha mão, projetando contornos estranhos nas lápides molhadas. A cada passo que eu dava, a sensação de que algo estava muito errado aumentava. O jeito que a figura andava era mecânico, e o saco que ela carregava não balançava como um saco de ferramentas ou de metal. Ele se dobrava de um jeito esquisito a cada passo, um peso morto, flácido. A figura parou de repente. Chegou à beira de um buraco retangular, escuro, aberto na terra vermelha. Era uma cova nova, recém-cavada, provavelmente para o enterro de alguém no dia seguinte. O cheiro de barro revirado era forte mesmo com a chuva. Ali, sob a luz amarelada e dançante do meu lampião, o intruso finalmente endireitou as costas. Com um movimento lento, quase casual, ele tirou o fardo do ombro. Foi quando eu vi, não era um saco, era um corpo. Estava enrolado de qualquer jeito numa lona escura, mas não o suficiente para esconder a forma. A silhueta de uma cabeça pendia para um lado e o contorno de braços e pernas se marcava no tecido molhado. Era do tamanho de uma pessoa, de um homem, eu acho. A lona estava suja de lama e parecia pesada, encharcada. Meu estômago deu um nó. Aquilo não era um roubo, era outra coisa. Algo saído de um pesadelo. Fiquei agachado atrás de uma pequena capela de família, o coração batendo descontrolado, tão alto que eu tinha a impressão de que a figura podia ouvir, mesmo com toda a barulheira da chuva. Eu não conseguia me mexer. Meus músculos não respondiam. Eu só podia assistir, escondido, enquanto aquele ser se posicionava na beirada da cova. Ele não fez cerimônia, não houve cuidado, não houve respeito. Ele simplesmente inclinou o corpo para a frente e o deixou cair. O som que veio lá de dentro do buraco foi a coisa mais horrível que eu já ouvi na vida. E olha que eu já ouvi de tudo. Foi um baque oco e úmido. Um som pesado, fofo, como o de um saco de laranjas podres se espatifando no fundo de um poço de barro. Um barulho de carne sem vida e de ossos batendo na terra molhada. Fechei os olhos com força, mas o som ficou gravado na minha cabeça, se repetindo sem parar. Quando tive coragem de olhar de novo, o pior ainda estava por vir. A figura não foi embora. Ela se ajoelhou ao lado do monte de terra que tinha sido tirada da cova e, com as próprias mãos, começou a empurrar a lama para dentro do buraco. O som da terra caindo sobre o corpo era horrível. Um barulho de pá, mas sem a pá. Um trabalho metódico, incansável. A chuva continuava caindo, misturando a terra solta com mais água, transformando tudo num caldo grosso que ele jogava lá para dentro, sem parar. Eu estava vendo um enterro clandestino, uma ocultação de cadáver. E o coveiro não parecia se importar nem um pouco com a tempestade, com a noite ou com a possibilidade de ser visto. Ele só continuava seu trabalho, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não sei quanto tempo eu fiquei ali, agachado no barro, assistindo àquela cena. Podem ter sido segundos ou minutos. O tempo parecia ter derretido. Minha mente tentava encontrar uma saída, uma explicação.
Eu precisava fazer alguma coisa, ligar para a polícia, mas ali o sinal não pegava nem em noite boa, quanto mais naquela tempestade. Sair correndo e pedir ajuda, mas minhas pernas travaram. A única coisa que eu conseguia fazer era tremer, e o facho de luz do lampião tremia junto comigo. Acho que foi um soluço, um som engasgado que escapou da minha garganta. Ou talvez eu tenha escorregado um pouco na lama e feito barulho. Não sei ao certo, mas foi o suficiente. O trabalho parou. O som da terra sendo arrastada cessou no mesmo instante. A figura que estava curvada sobre a cova ficou imóvel. Por um segundo terrível, o único barulho foi o da chuva caindo. E então lentamente ela começou a se virar na minha direção. Não foi um movimento rápido de susto, foi uma rotação lenta, deliberada, como se soubesse exatamente onde eu estava o tempo todo. A cabeça girou primeiro, e a luz do meu lampião finalmente encontrou o que deveria ser o seu rosto. Nunca mais vou esquecer aquilo que eu vi. Não era uma cara de ódio ou de maldade, era a ausência completa de qualquer coisa. A pele era branca, lisa, parecia gesso molhado. Tinha o formato de um rosto, com o lugar do nariz, da boca e dos olhos, mas era tudo raso, sem detalhes, como uma estátua inacabada que a chuva estivesse desmanchando. Nos lugares dos olhos, 2 buracos que pareciam fundos e vazios. Não havia reconhecimento, não havia vida. Era como olhar para o molde que usam para fazer uma máscara, e não para a máscara em si. Naquele instante eu parei de tentar entender. Eu só agi. Eu não pensei, só corri. Larguei o lampião para trás. Ele caiu e se apagou, me jogando numa escuridão quase total. Eu corria guiado apenas pelos clarões dos relâmpagos, que por frações de segundo mostravam as silhuetas das cruzes e dos túmulos à minha frente, tropeçando em raízes e nas beiradas de concreto dos túmulos. Caí de joelhos na lama, me ralei todo, mas levantei no mesmo impulso e continuei a correr, sem rumo, só para longe. Para longe daquela cova, daquele corpo e daquele rosto que não era um rosto. Eu não parei de correr até as luzes dos primeiros postes da cidade aparecerem na minha frente. Cheguei no pequeno destacamento da polícia que ficava logo na entrada e bati na porta com toda a força que me restava. Estava coberto de barro da cabeça aos pés, tremendo sem parar, uma parte pelo frio, a maior parte pelo pavor. Quem me atendeu foi o sargento Abreu, um homem mais velho, com cara de sono e pouca paciência. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas a história saía toda atropelada. Falei de um invasor, de um corpo, de alguém enterrando uma pessoa no meio da noite. Deixei de fora a parte do rosto. Se eu falasse daquilo, ele me mandaria direto para um hospício. Eu precisava que ele acreditasse no crime, não na assombração. Ele me olhou de cima a baixo, desconfiado, mas eu estava num estado tão feio que ele acabou concordando em ir até lá comigo. A chuva já tinha diminuído, virado uma garoa fina quando voltamos na viatura velha. O caminho todo ele ficou me fazendo perguntas se eu tinha bebido, se eu usava algum tipo de remédio. Eu só negava com a cabeça, olhando para a escuridão lá fora. Chegamos ao cemitério e o ar estava limpo, gelado. Com uma lanterna potente na mão, o sargento me seguiu até o local. E não havia nada. Absolutamente nada. A cova estava lá, aberta exatamente como eu a tinha visto. Mas a terra ao lado estava intacta. O monte de barro estava ali, sem um único sinal de que alguém tivesse mexido nele. O chão ao redor, que deveria estar cheio de pegadas, as minhas e as da figura, estava liso, lavado pela chuva. Não havia um galho quebrado, nenhuma lona, nenhum sinal de luta. Era como se a cena que eu tinha testemunhado jamais tivesse acontecido. O sargento varreu o local com a luz forte da lanterna umas 3 vezes. Depois, virou a luz para o meu rosto. "Escuta, moleque", ele falou, o tom já sem paciência nenhuma. "Você deve ter pegado no sono. A chuva, o cansaço. A cabeça da gente prega cada peça. Não tem nada aqui." Eu tentei argumentar, falei do som do que eu tinha visto com meus próprios olhos. "Foi um pesadelo, Júnior." Ele me cortou, já se virando para ir embora. "Agora vá para a sua guarita. Tome um café quente e tente dormir um pouco. E não me acorde mais por causa de sonho."
Ele me deixou ali sozinho. A palavra dele era a palavra da realidade, e a realidade dizia que eu era louco. Não voltei para a guarita, não conseguiria. Passei o resto da noite sentado na escadaria da capela principal, com o facão no colo, olhando para as cruzes e esperando o dia clarear. Na manhã seguinte, entreguei o serviço. Inventei uma desculpa qualquer para o zelador e nunca mais pisei naquele lugar. A paz que eu fui procurar ali, perto do meu pai, acabou naquela noite. Algumas semanas depois, eu estava numa padaria tomando um café antes de ir para casa e ouvi dois senhores conversando na mesa ao lado. Falavam de histórias antigas da região. E um deles mencionou um caso de muitos e muitos anos atrás de um peão de uma fazenda vizinha que tinha sumido depois de uma briga por causa de terras. Disseram que a briga foi feia e que o homem simplesmente evaporou. O corpo nunca foi achado. Até hoje eu não sei o que eu vi naquela noite. Se foi meu luto me enlouquecendo, se foi um pesadelo tão real que me fez correr na chuva. Mas às vezes, quando está muito silencioso, eu ainda consigo ouvir aquele baque oco e úmido ecoando no fundo da minha memória. É um som que nenhuma realidade, nenhuma palavra de sargento consegue apagar. É a marca que aquela noite deixou em mim. Tem uma teoria que diz que uma dor só some de verdade quando uma dor maior ainda aparece para tomar o lugar dela. Para ser honesto, eu achava que era só uma daquelas frases de efeito que as pessoas gostam de repetir, mas eu senti na pele que é verdade. Aconteceu há uns 3 anos. Naquela época, minha vida estava um caco. Meu relacionamento com a Laís tinha acabado da pior forma possível. Não foi um término amigável. Foi um ponto final daqueles que deixam a gente sem chão. Eu descobri que ela estava com outro cara e mesmo assim, na nossa última conversa, ela conseguiu inverter tudo e me fazer sentir culpado. Eu passei as semanas seguintes num estado de ansiedade que nunca tinha sentido, com aquele buraco no peito que não fechava. Dormia mal, comia mal. Era um looping de pensamentos, tentando entender onde eu tinha errado, o que eu não vi. Até que numa terça-feira qualquer o celular tocou. Era a mãe dela. A gente não se falava desde o fim do namoro e por um segundo eu nem soube o que pensar. A voz dela estava embargada, difícil de entender, mas a mensagem foi clara. A Laís tinha morrido. Um acidente doméstico, uma coisa banal e estúpida. Engasgou com um caroço de ameixa, sozinha em casa. Eu não chorei. A primeira coisa que eu senti, e tenho vergonha de admitir, foi um vácuo, um silêncio. A dor da traição, a raiva, a humilhação. Tudo aquilo sumiu, simplesmente desapareceu, engolido por aquela notícia. A mãe dela, entre soluços, me pediu para ir ao velório. Eu disse que sim, claro. Mas a verdade é que eu só queria confirmar. Ver com meus próprios olhos que era real. Chegando lá, o ambiente era exatamente o que se espera. O cheiro forte dos crisântemos misturado com o do café que serviam num canto da sala. Pessoas de preto, conversas em sussurros. Vários parentes dela que não sabiam do nosso término vinham me dar um abraço apertado, me oferecer os pêsames como se eu fosse o viúvo. Eu só balançava a cabeça, respondendo com um "pois é" ou "obrigado". Eu me sentia um ator numa peça errada. Fiquei umas 2 horas ali, mais por obrigação do que por qualquer outra coisa. E quando estava prestes a ir embora, a mãe dela me segurou pelo braço, implorando para que eu fosse ao enterro no dia seguinte. Eu não queria ir de verdade, mas acabei concordando só para ela me soltar. No dia seguinte, o céu amanheceu cinzento, com uma garoa fina e insistente que molhava tudo devagar. Fui para o cemitério sozinho. Minha mãe até se ofereceu para ir junto, mas eu disse que não precisava, que seria rápido. Eu não fazia ideia. O lugar já estava cheio desde a entrada, um movimento grande para uma quarta-feira de manhã. Assim que passei pelo portão de ferro, aquele cheiro de flores e de terra úmida tomou conta de tudo. Consegui ver o grupo de pessoas reunido perto de uma das capelas centrais. A família da Laís estava lá, os amigos. A última coisa que eu queria era atravessar aquele mar de gente e receber mais olhares de pena. Minha ideia era simples:
cortar caminho por entre os túmulos, aparecer por trás da capela, ficar quieto num canto e ir embora assim que o caixão baixasse. Lembrei vagamente que um bisavô meu estava enterrado numa das alas mais antigas e pareceu uma boa rota de desvio. Comecei a andar pelas alamedas secundárias, de chão batido e irregular. As lápides iam ficando mais antigas, algumas tortas com o cimento rachado pelas raízes de árvores enormes que pareciam brotar do nada. O som do enterro foi ficando mais distante, substituído pelo barulho da garoa nas folhas e pelo canto de algum pássaro. Eu estava tão focado em não pisar numa poça de lama que nem percebi que já não fazia ideia de onde estava. O cemitério parecia muito maior por dentro. Foi quando dobrei uma esquina atrás de um mausoléu de mármore escuro que eu a vi. Uma senhora, bem velhinha, estava de joelhos no chão. Não, de joelhos não. Ela estava caída. As mãos sujas de barro, os joelhos arranhados. Tinha uma expressão de puro cansaço no rosto, como se estivesse ali há muito tempo. A uns 3 ou 4 metros dela, um balde de plástico estava virado, a boca enfiada na lama. A cena se montou na minha cabeça na hora. A raiz de uma mangueira tinha levantado uma das lajotas do caminho. Ela deve ter tropeçado ali, perdido o equilíbrio e caído. Corri para ajudar, meio sem jeito. A senhora está bem? Se machucou? Ela ergueu o rosto devagar. Devia ter uns 80 e tantos anos, a pele muito enrugada e um tremor fino nas mãos. Ah, meu filho. O chão me deu uma rasteira. A voz dela era fraca, quase um sussurro. Acho que não consigo levantar sozinha. Eu a segurei pelos braços, que eram finos e leves como gravetos, e a puxei com cuidado. Ela cambaleou um pouco, mas conseguiu se firmar de pé, apoiada em mim. Meu balde. Ela apontou com o queixo na direção do objeto caído. Eu ia encher para lavar a lápide do meu marido. Eu peguei o balde, que estava pesado de terra molhada, e bati a lateral dele contra um tronco para soltar o excesso de sujeira. Acompanhei a senhora, que se agarrou no meu braço. Seus passos eram curtos, hesitantes. Eu ia num ritmo lento, olhando por cima do ombro, tentando me reorientar. Eu sabia que todo cemitério tem pontos de água, umas torneiras comunitárias, mas honestamente nunca tinha parado para reparar onde ficavam. A questão é que a gente andou, e andou e andou. Passamos por fileiras de gavetas de concreto, por túmulos de famílias que eu nunca tinha ouvido falar, por estátuas de anjos com o rosto esverdeado de limo. O lugar parecia se esticar a cada passo que a gente dava. Eu tinha a impressão forte de que estávamos andando em círculos, mas a paisagem ao redor, ainda que repetitiva, mudava o suficiente para me manter confuso. O ar era úmido e tinha um cheiro forte, uma mistura de cera de vela derretida com folha podre. De vez em quando, um som quebrava o silêncio. O pio de um pássaro, o estalo de um galho caindo. E eu não conseguia me livrar da impressão de que alguém nos observava. Uma ou duas vezes, olhei para trás, esperando ver um coveiro, outro visitante, qualquer pessoa. Mas não havia ninguém. Só nós dois e o silêncio que vinha depois de cada som. A mão dela, sempre firme no meu braço, parecia me guiar, mesmo que fôssemos nós dois que estivéssemos perdidos. De repente, a caminhada terminou. Demos de cara com uma das alamedas principais e a uns 50 metros, lá estava a capela. O grupo de pessoas continuava do lado de fora, debaixo de uma cobertura fina, se protegendo da garoa que agora apertava um pouco mais. O som de uma reza abafada saía dos alto-falantes. Senti um alívio por finalmente saber onde estava, mas esse alívio durou pouco. Algumas pessoas me viram, um tio da Laís, uns amigos que tínhamos em comum. Eles me olharam com uma cara de quem não estava entendendo nada, provavelmente se perguntando onde eu tinha me metido e quem era a senhora comigo. Era exatamente esse tipo de atenção que eu queria evitar. Eu já estava pronto para dar uma desculpa qualquer e me livrar da situação. A senhora parou, me fazendo parar também. Ela olhou para o grupo com uma calma que me arrepiou e depois olhou para mim. "Pode ficar, meu filho, se quiser." Ela disse, a voz ainda baixa, mas sem o tom frágil de antes. "Eu me viro daqui." Ela falou aquilo, mas não soltou o meu braço. Eu fiz um movimento sutil para me afastar, uma coisa educada, mas o gesto foi o suficiente.
O problema foi o que eu vi em seguida. Não foi só um olhar de interrogação que veio do grupo. 2 ou 3 tias mais velhas da Laís, senhoras muito católicas, levaram a mão ao peito e fizeram o sinal da cruz. Um gesto rápido, quase secreto. E o olhar delas não era de pena, nem de curiosidade. Era de pavor. Um pavor. E era para a velhinha que segurava meu braço. Naquele exato instante, a mão dela se fechou no meu bíceps. A sensação de fragilidade, de ossos finos, desapareceu. O que me segurava agora era uma força absurda, sólida, como se um alicate de pressão tivesse sido travado no meu braço. Uma dor aguda subiu até o meu ombro. Tentei puxar, mas era como tentar mover uma estátua. Ela se inclinou na minha direção, o rosto perto do meu ouvido. O hálito dela era frio. A voz, agora um sussurro seco e firme. Era impossível duvidar. Me leve, não vamos demorar nada. Não era um pedido, era uma ordem. Eu não tive escolha. Andei, meu braço doía de verdade e a cada passo eu sentia os dedos dela fincados no meu músculo. Fomos direto para uma das torneiras que, ironicamente, ficava a menos de 20 passos de onde as pessoas estavam. O caminho todo durou talvez 1 minuto, mas pareceu durar muito mais tempo. Minha cabeça girava, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A reação das pessoas, a força dela, não fazia sentido. Quando chegamos, ela finalmente soltou meu braço. O alívio da dor foi imediato, mas o medo tomou o lugar. Eu poderia ter corrido, deveria ter corrido. Era como se o corpo não obedecesse. Mas eu fiquei ali, parado, olhando enquanto ela se abaixava com um pouco de dificuldade, colocava o balde debaixo da torneira e girava a manivela de metal. O som da água batendo no plástico era a única coisa normal naquela situação. Ela não encheu o balde todo, só até a metade. Fechou a torneira com um chiado, ajeitou a postura e se virou para mim. Havia um pingo de água na ponta do seu nariz. Obrigada, meu filho. A voz dela voltou a ser a de uma velhinha cansada. A mudança era tão bizarra que me fez duvidar de tudo. Eu engoli em seco, tentando agir como se nada estivesse acontecendo. De nada, eu acho. Ela deu um pequeno sorriso, um repuxar de lábios finos que não chegou aos seus olhos. Os olhos dela eram opacos, sem brilho. Não, eu que digo, de nada. Eu fiquei sem entender. Como assim? Ela ajeitou o balde na mão, segurando a alça com uma firmeza que desmentia sua aparência. A voz dela baixou de novo, ficando mais baixa, quase um segredo. Pelo seu outro favor, meu cérebro não conseguia acompanhar. Eu só fiquei olhando para ela, mudo. O caroço de ameixa, ela disse com a maior naturalidade do mundo. Eu ouvi você. Ouvi o que você sentia por dentro. Aquela raiva, aquela dor. Era muito barulho. Eu só resolvi para você. O mundo ao meu redor pareceu perder o som. Eu ouvia as palavras, mas elas não se conectavam com a realidade. Minha mente tentava e falhava em dar sentido àquilo. Ela não esperou uma resposta. Pegou o balde, que devia estar pesando uns bons 5 quilos, com uma mão só, como se fosse uma sacola de pão. Deu as costas e começou a se afastar, sumindo por entre os mesmos túmulos de onde tínhamos vindo. Eu fiquei ali, parado na frente da torneira com o braço latejando, sentindo o cheiro de terra molhada e tentando respirar. A reza na capela tinha terminado. A cerimônia estava chegando ao fim. E eu tinha a impressão de que a minha vida, a real, também tinha terminado. Eu voltei para o enterro no piloto automático. Me juntei ao grupo bem na hora em que o caixão começava a descer. A mãe da Laís chorava, amparada pelas irmãs. Eu fiquei ali, na minha fila, sentindo os olhares, mas sem conseguir me conectar com nada. Minha cabeça era um zumbido, e no meio daquele zumbido, eu a vi de novo. A senhora do balde. Ela estava agachada ao lado de um túmulo antigo, um pouco afastado à minha esquerda, esfregando a lápide com um pano exatamente como tinha dito que faria. Eu não conseguia desviar o olhar. De vez em quando ela parava, esticava as costas e sua cabeça se virava na minha direção, como se soubesse que eu a observava. Numa dessas vezes, nossos olhares se cruzaram através da multidão. Ela me deu um aceno discreto com a mão e senti um gelo por dentro. Como ela podia me encontrar com tanta clareza no meio de tanta gente?
Quando tudo acabou, os pais da Laís insistiram que eu fosse à casa deles tomar um café. Eu não tinha a menor condição, mas a insistência foi tanta que aceitei, só para não ser grosseiro. Disse que iria com meu próprio carro, que chegaria em alguns minutos. Eles foram na frente e eu, antes de ir para o estacionamento, fiz o desvio. Eu precisava. Tinha que ver aquela lápide de perto. Juro que meu peito parecia que ia rasgar. Eu tinha um medo absurdo de encontrar o nome dela ali, de ser o túmulo dela que ela mesma limpava. A placa de mármore estava gasta, mas a inscrição ainda era legível. Heitor Correia. Um homem. Senti um alívio que durou 1 milésimo de segundo, até meus olhos descerem para as datas. Nascido em 1871, falecido em 1912. E logo abaixo, gravado em letras menores, uma frase que me deu um arrepio: onde a dor encontra quem a ouve. Eu nunca fui para o café. Fui para casa e fiquei os 3 dias seguintes de cama, dizendo para a minha mãe que estava com uma virose forte. Mas não era. Eu só estava com medo. Tentava me convencer de que tinha sido uma alucinação, uma peça que meu cérebro cansado pregou em mim. Mas o hematoma roxo no meu braço, no formato exato de dedos finos, não me deixava esquecer. A história podia terminar aí, podia ser só uma lembrança bizarra e assustadora de um dia horrível. Mas não foi. Uma semana depois, eu vesti a mesma jaqueta que usei no cemitério. Ao enfiar a mão no bolso, senti algo pequeno e frio. Era uma pedrinha preta, lisa e polida, como as que a gente encontra no leito de um rio. Eu nunca tinha visto aquela pedra na vida. Enquanto eu a segurava, um ar gelado tocou a minha nuca. E por um instante o cheiro de folha podre e cera de vela voltou com toda a força. Desde então a minha vida mudou. Eu sinto que não estou sozinho. Às vezes, no meio da noite, eu tenho a impressão de ver uma silhueta de uma senhora idosa parada do outro lado da rua, debaixo da luz fraca do poste, olhando para a janela do meu apartamento. Quando eu pisco, não tem mais ninguém lá. Eu sei que não foi uma coincidência. Ela não me fez só um favor. Ela abriu uma porta, criou uma conexão, e agora eu vivo com o medo constante de que um dia ela venha me oferecer outro favor. Ou pior, me cobrar por aquele que eu nunca pedi. Tem gente que sobe em lugar alto para se sentir grande, para ter o mundo aos pés. Eu subi uma vez só, há uns 10 anos. E desde então, a única coisa que eu sinto é que sou pequeno demais. Naquela época, eu tinha acabado de passar dos 50 e não pisava na capital desde a juventude. Meu filho, o Miguel, tinha se mudado para lá fazia quase um ano, coisa de trabalho, e eu fui para passar uns dias ver como ele estava se virando. A verdade é que a gente mal se falava e eu achei que ir até lá talvez ajudasse a quebrar o gelo. A cidade me engoliu assim que desci na rodoviária. Aquele mar de gente que não te olha no rosto, os prédios altos escondendo o céu, um barulho que nunca para. Eu venho de um lugar onde a gente ainda dá bom dia na rua para quem não conhece. Ali eu era só mais um, invisível. O Miguel me disse que a capital era o futuro. Para mim parecia só confusão. Ele precisou ficar até mais tarde no escritório naquele primeiro dia, um imprevisto qualquer, e me disse para esperá-lo no hotel. Mas eu não consigo ficar parado dentro de 4 paredes. Saí para caminhar pelo centro velho, sem rumo, só olhando aquelas construções antigas espremidas entre prédios espelhados. Uma garoa fina começou a cair, deixando tudo cinza, e o sentimento de não pertencer àquele lugar só aumentou. Eu não era parte de nada daquilo. Era só uma visita, um fantasma do passado na vida nova do meu filho. Para fugir do barulho de fora, acabei entrando num daqueles restaurantes de balcão, com a TV ligada num jogo qualquer. Pedi um PF caprichado e uma cerveja de garrafa, daquelas de 600 mililitros. A primeira desceu para matar a sede. A segunda para tentar dissolver aquele nó de preocupação que eu sentia no peito. Na terceira, a ideia me veio. Lá fora, a garoa tinha engrossado um pouco. Olhando para cima, por entre os vãos dos prédios, eu via a ponta de uma das torres mais altas da cidade. Uma torre escura, furando as nuvens baixas. E eu pensei,
Por que não? Talvez se eu visse aquela confusão toda de cima, ela fizesse algum sentido. Parecia o único jeito de estar na cidade sem ser engolido por ela. Paguei a conta e fui andando até lá, com aquela coragem boba que 3 cervejas te dão. Não era longe. Comprei o ingresso e entrei no elevador. A subida foi rápida, um zumbido nos ouvidos e só. Eu não tenho medo de altura, mas a ideia de ficar suspenso no meio de tanto concreto me dava um certo calafrio. Mas era tarde para voltar atrás. As portas se abriram direto num mirante envidraçado. O dia já estava acabando e a cidade lá embaixo começava a acender, um mar de luzes amarelas e brancas se espalhando até onde a vista não alcançava mais. O barulho sumia, ficava só um murmúrio distante. E pela primeira vez naquele dia, eu consegui respirar fundo. A garoa tinha parado, mas o céu continuava carregado, bem escuro. Eu dei a volta completa no mirante, vendo as filas de faróis cortando a escuridão, os prédios menores parecendo caixas de sapato. Era bonito de um jeito assustador, uma beleza que não te acolhe, só te mostra o quão pequeno você é. Eu sempre carrego comigo um binóculo pequeno, um modelo antigo, russo, herança do meu pai. Coloquei ele no pescoço e comecei a procurar pontos conhecidos. Foquei no topo do Teatro Municipal, aquele prédio antigo, quase um bolo de noiva com uma cúpula dourada. Bem no ponto mais alto contra o céu escuro, tinha algo que não deveria estar ali. No começo parecia só uma mancha, talvez um pedaço de lona que o vento esqueceu. Mas não era isso. Foquei o binóculo. A imagem tremeu um pouco e depois ficou nítida. Era uma figura, alta, muito alta e esguia. Parecia feita de sombra. Estava agachada como um bicho pronto para dar o bote. E tinha asas. Elas não estavam abertas, mas recolhidas como as de um morcego gigante. Fiquei olhando, esperando que se mexesse, que provasse ser só um enfeite de metal, uma gárgula que eu nunca tinha notado. Então a coisa se moveu. Lentamente ela se ergueu. Não ficou de pé como um homem, mas se esticou, flexionando as pernas compridas. E as asas se abriram um pouco, só o suficiente para eu ver que eram enormes, irregulares, como se fossem feitas de pano rasgado. Aquilo estava vivo. Senti um arrepio na nuca, mas eu não conseguia desviar o olhar. A criatura ficou ali, imóvel por um instante, apenas observando o movimento lá embaixo, os carros, as pessoas, indiferente a tudo. E então o pior aconteceu. Como se sentisse meu olhar fixo nela, a cabeça daquela coisa virou na minha direção. De uma vez. Não havia rosto, só uma escuridão mais profunda onde ele deveria estar. Mas eu sabia, eu sentia que estava olhando diretamente para mim. Não foi medo o que eu senti, foi outra coisa. Um vazio no estômago, a sensação de ser visto por algo que não pertence a este mundo. Ficamos assim por uns segundos que demoraram a passar. Eu e a coisa. Depois, com um movimento rápido, ela deu um salto no ar. As asas se abriram por completo e ela sumiu na escuridão em direção ao vale do Anhangabaú. Sumiu entre as árvores lá embaixo. Tirei o binóculo do rosto de uma vez. Minhas mãos tremiam um pouco. Olhei de novo para a cidade, para o mar de luzes, mas a beleza tinha sumido. Agora, tudo parecia ameaçador. Os prédios não eram mais só prédios, eram poleiros pontos de observação. E eu, ali em cima, exposto, me senti o alvo mais fácil do mundo. Não esperei mais nada, dei as costas para a vista e caminhei quase correndo para o elevador. Tinha um casal esperando, rindo de alguma coisa. Entrei com eles e fiquei quieto no meu canto, olhando para os números diminuindo no painel. Eles não paravam de conversar. Eu só queria que as portas se abrissem logo. O som normal da vida deles parecia vir de outro planeta. Lá embaixo a rua já estava escura. O movimento continuava o mesmo, mas para mim, tudo estava diferente. Cada sombra comprida parecia se mexer. Cada pomba que voava de um telhado me dava um susto. Eu andava rápido, olhando para cima a todo instante, esperando ver alguma coisa agachada na beirada de um prédio. Entrei no hotel, um lugar simples no centro, e não falei com o rapaz da recepção. Fui direto para o quarto. Tranquei a porta, passei a corrente. O quarto era pequeno, com uma janela que dava para os fundos de outro prédio, um paredão de tijolos. Era um alívio não ter que olhar para o céu.
Joguei o binóculo na cama e me sentei na beirada. Tentei colocar a cabeça no lugar. Foram as cervejas, Gilberto, eu dizia para mim mesmo. Você estava cansado, a luz era pouca. Foi um pássaro grande, uma ilusão de ótica. Eu queria acreditar naquilo com todas as minhas forças. Era a única explicação que fazia sentido. Um homem da minha idade não vê monstros em cima de prédios. Mas a imagem não saía da minha cabeça. O jeito que a criatura se moveu, sem pressa, e principalmente o jeito que ela virou e olhou para mim. Não foi uma coincidência. Ela sabia que eu estava lá. Peguei o celular e liguei para o Miguel. Caixa postal. Claro, ele ainda devia estar trabalhando. Deixei o telefone de lado. A solidão naquele quarto era pesada. Eu estava sozinho com aquela lembrança. E ela crescia a cada minuto. Não dormi. Passei a noite inteira sentado na cama com a luz acesa, ouvindo as sirenes e os barulhos da cidade que nunca dorme. A cada som mais alto, eu me encolhia. A razão me dizia que eu estava seguro ali, mas alguma coisa dentro de mim mandava eu fugir. E foi o que eu decidi fazer. Antes mesmo de o céu clarear, eu já estava colocando minhas poucas coisas de volta na mala. Eu não ia esperar por ninguém. Eu só precisava sair dali. Assim que a cidade começou a clarear, eu já estava na calçada com a mala na mão. O ar estava frio. Consegui um carro por aplicativo e pedi para ele me levar direto para a rodoviária. Não liguei para o Miguel, não avisei nada. Eu ia inventar uma desculpa depois. Naquele momento, a única coisa que importava era colocar distância entre mim e aquele lugar. Consegui comprar uma passagem no primeiro ônibus que saía para o interior. Me ajeitei na poltrona da janela e só relaxei um pouco quando senti o veículo entrar na estrada, deixando para trás o emaranhado de prédios e viadutos. Eu via o sol nascendo e pela primeira vez em horas pensei que talvez eu tivesse exagerado, que a minha cabeça, misturada com a solidão e a bebida, tinha criado tudo aquilo. Umas 2 horas depois, o ônibus parou num daqueles postos grandes de beira de estrada. Todo mundo desceu para esticar as pernas, tomar um café. Eu desci também, mais por hábito do que por vontade. A lanchonete estava cheia com aquela confusão de sempre. Fui pegar um café e foi quando eu vi a TV, pendurada num canto, ligada num canal de notícias. A imagem era de muita poeira, bombeiros, destruição. A tarja vermelha na tela dizia urgente. A repórter falava alto tentando cobrir o som das sirenes. Eu não prestei muita atenção no começo, até que ouvi 2 palavras que me deram um baque. Centro Velho. Cheguei mais perto da TV. A câmera mostrava a fachada de um prédio que tinha vindo abaixo. Um prédio antigo, residencial, e o letreiro da rua no canto da tela. Ficava a 2 quadras do meu hotel. A repórter dizia que o desabamento tinha acontecido por volta das 7 da manhã. Apenas 1 hora depois de eu ter fugido da cidade. As pessoas ao meu redor na lanchonete comentavam, chocadas. Que tragédia, uma senhora falou. Mas eu não conseguia dizer nada. Eu só olhava para a tela, para a poeira, para os escombros. E na minha mente, a única imagem que se formava era a daquela figura escura, agachada no topo do teatro, olhando para tudo aquilo. Olhando para a cidade que, poucas horas depois, iria desmoronar. Aquilo não tinha sido uma ameaça. Tinha sido um aviso. Voltei para casa naquele mesmo dia, mas eu era outra pessoa. Por semanas, eu mal saí de casa. Qualquer notícia de acidente ou desastre no jornal me dava um aperto no peito. Eu ligava para o Miguel todos os dias. Ele achou estranha a minha preocupação toda, mas eu inventei uma desculpa qualquer. Como eu poderia explicar o que eu vi? Ele me internaria. Por muito tempo eu me convenci de que a ligação entre as 2 coisas, a criatura e o desabamento, era uma coincidência, uma peça que a minha cabeça assustada pregou. Era mais fácil viver assim. Até que uns 3 anos atrás eu estava assistindo a um daqueles documentários sobre casos sem solução que passam de madrugada. E eles começaram a falar de uma série de eventos estranhos que aconteceram numa cidade pequena nos Estados Unidos décadas atrás. Pessoas relatando ter visto uma criatura alta, escura, com grandes asas e olhos vermelhos que brilhavam. Eu não vi olhos. No meu caso,
era só sombra, mas o contorno e a postura eram os mesmos. Era ela. O documentário dizia que a criatura aparecia sempre antes de uma grande tragédia. O nome que deram a ela era Homem-Mariposa. Naquele momento, todo o esforço que fiz para me convencer de que era loucura desabou. Eu não estava louco. Eu só tive o azar de estar no lugar errado, na hora errada. Hoje eu entendo que aquela coisa no topo do teatro não estava me ameaçando. Ela não era o perigo. Ela era o aviso. Um vigia silencioso que aparece quando algo terrível está prestes a acontecer. E o meu fardo é esse. Eu fui avisado e a única coisa que eu pude fazer foi salvar a mim mesmo. Eu nunca mais voltei à capital. Meu filho vem me visitar de vez em quando. E a única coisa que eu pedi a ele, da única vez que toquei nesse assunto, foi dita com toda a seriedade do mundo. Se algum dia você ouvir, Miguel, não hesite. Apenas saia de onde estiver e não olhe para trás. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.